pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos, capítulo 4, versículos do 18 ao 25. Essa palavra nos fala de um homem que recebeu o título de pai da fé, porque está entre os primeiros que creram e que nesta fé Deus deu início a toda essa religiosidade, a essa configuração de fé, a essa proposta de crer nele, de confiar nele, de relacionamento com ele, que culminou na salvação em Cristo Jesus e no derramamento do Espírito Santo. E aponta a Sagrada Escritura que isso começou lá em Abraão. Então ele se tornou um professor, um mestre. E porque ali começou um pai na fé. E olha o que nos diz a palavra de Deus. Esperando contra toda esperança, Abraão firmou-se na fé. E assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora escrito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado, por sua idade quase centenária, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé, porém revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Essa sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só a Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vontade de apertar essa palavra. Não, desculpe, mas tem que beijar. Louvado seja Deus por esta palavra. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé. E assim tornou-se pai de muitos povos, inclusive de nós, brasileiros que cremos. Nós temos aí em Abraão esse pai. Porque a fé que nós temos hoje começou lá com o sim deste homem. Não é como muitas vezes nós chamamos aqui o nosso querido fundador, Padre Jonas Abib, para quem eu peço as suas orações. Você que vê, sabe que ele está enfrentando uma luta contra a enfermidade. E nós aqui da Canção Nova estamos muito unidos a ele, todos os dias nas nossas orações. Peço a você que ore pelo Monsenhor Jonas Abib, que no dia de hoje eleve o seu pensamento a Deus em favor dele e que você o coloque nas suas orações, nem que seja ali um momentinho, uma Ave Maria. Peça com fé a Deus por esse homem generoso, esse homem que se gastou por aquilo que ele crê, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, a evangelização, e por causa disso a Canção Nova. Nós chamamos o Padre Jonas de pai fundador, porque apesar da Canção Nova não ser obra dele, e apesar dele não ser dono da Canção Nova, foi pelo sim que ele deu que a Canção Nova aconteceu. Então é um pai. Como um pai não é dono do seu filho, Padre Jonas não é dono da Canção Nova, mas é pai.
Porque tudo começou ali, no sim que ele deu. E a nossa fé começou nesse sim que Abraão deu a Deus. Esperando contra toda esperança, Abraão se firmou, fincou o pé, não arredou o pé na fé. Creio até a morte, creio até o fim, vou morrer confiando, se eu tiver que morrer confiando, morrerei, mas eu não deixarei de confiar em Deus, não deixarei de confiar no meu Senhor. E essa fé, que não cede diante de sentimentos, porque às vezes a gente tem sentimentos de descrença. Por que a gente fica em conflito? Por que a gente fica dividido? Por que a gente diz que não está sossegado quando vive uma crise de fé? Porque o sentimento puxa numa direção, mas a nossa convicção está na outra. E aí a gente sofre porque os fatos, as inclinações, os sentimentos parecem que não cooperam. Mas a gente permanece firme no Senhor nosso Deus. E às vezes troca, viu? Esse jeito é mais forte, mais seguro. Mas às vezes acontece o contrário, as nossas convicções estão abaladas. Mas Deus permite que no nosso coração haja um sentimento que nos leva a acreditar. E esse sentimento, porque vem de Deus, muitas vezes vai curando as nossas convicções distorcidas, desviadas, atormentadas, adoecidas, e nós podemos realinhá-las e tomar uma atitude, fazer uma escolha, realinhar a nossa convicção colocando-a no Senhor. Abraão firmou o pé. E apesar de fraco em tudo, numa coisa ele foi inabalável, na sua confiança em Deus. E assim, como é que ele se tornou o pai de muitos povos? Firmando o seu pé na fé, crendo até o fim. Quando nós não deixamos de crer, nós geramos filhos espirituais para Deus. Mais do que os discursos que nós fazemos, é a nossa fé inabalável, é a nossa fé irredutível, que faz com que outras pessoas nasçam para Deus. Se tornou pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Muitos povos. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado por sua idade quase centenária, ou considerando o útero de Sara, incapaz de conceber. E aqui você pode entender essa expressão, esperando contra toda esperança. Porque, meus queridos, o que é que você espera de um físico desprovido de vigor? O que você espera de um corpo cansado, envelhecido, já murchinho, né? Murcho pela idade, abatido pela idade. E não era qualquer idade, uma idade quase centenária. O que é que você espera de um corpinho 100 anos? Não é? E do útero de Sara, já incapaz de conceber. O que você espera? Você espera que não tenha filhos. Você espera que dali não vai sair criança. Essa é a esperança. Não é? A gente tem esperança de não ter também. A gente tem esperança de que daquele buraco não saia uma cobra, não é? Quantas vezes a gente faz isso? Eu vou passar por aqui, mas eu tenho a esperança de que nessa trilha que eu vou fazer, um bicho selvagem não me pule no pescoço, que uma onça não me pegue, não é? Eu tenho a esperança que do mato não saia nada. Tenho esperança de que desse mato não saia coelho. A vida os levava a esperar que não havia mais a possibilidade de filhos. Essa era a esperança de ordem natural.
Mas a palavra de Deus nos fala de uma esperança que se põe sobre. Por sobre a esperança natural, por sobre aquilo que no correr natural das coisas deveria acontecer, há uma esperança sobrenatural. Então eu espero contra essa esperança, contra a possibilidade de não ter filho, eu espero ter filho. Mas Márcio, todo mundo está esperando que não venha filho daí. Eu tenho esperança de filhos aí. Mas espera, todo mundo, não é? Os parentes, os amigos, a equipe médica espera que daí não saia vida, que daí só saia a morte. A esperança é que a morte está chegando. Mas às vezes Deus coloca no coração de uma pessoa a esperança de que contra toda perspectiva aquela pessoa viverá. Então alguém que acredita, apesar de tudo que aponta em contrário. É a esperança contra toda esperança. É a esperança sobrenatural, que nesse caso se põe contra a esperança de ordem natural. Às vezes as duas coincidem. Às vezes há uma esperança de ordem natural e há uma esperança de ordem sobrenatural apontando na mesma direção. E às vezes é o contrário. Às vezes a esperança de ordem natural vem contra aquilo que a esperança de ordem sobrenatural aponta. Mas quando a gente não perde a esperança, o que ganha é a esperança de ordem sobrenatural. E Abraão, esperando contra toda a esperança, não fraquejou na fé, nem diante do que ele via. Não fraquejou. Diz aqui a palavra de Deus, diante da promessa divina, não vacilou, por falta de fé. Porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Que palavra! Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé. O que é que acontece, gente? Quando o ser humano não vacila por falta de fé diante de uma promessa de Deus. Isso nós temos visto aqui já há uns 2 anos. Todos os dias, durante 2 anos, a gente tem... Porque Deus tem nos levado nessa direção, nós temos dito aqui nesse programa. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Nessa palavra maravilhosa do Senhor que tem tantas promessas. E o que tem acontecido por causa de uma promessa, entre tantas de Deus na vida das pessoas. Libertações maravilhosas. Pessoas que têm abandonado o álcool, que têm abandonado as drogas, que têm abandonado a promiscuidade, que têm abandonado o adultério. Pessoas que têm vencido ideias suicidas. Eu estou dizendo fatos que você que acompanha o Sorrindo para a Vida diariamente confirma porque você vê junto com a gente. Pessoas que venceram ideias suicidas, sentimentos suicidas. Pessoas que foram capazes de recomeçar a própria vida porque estavam destruídas pela depressão, destruídas pela síndrome do pânico, pessoas que já não dormiam mais. Quantos testemunhos você escutou aqui no programa com nome? Testemunhos que foram depositados lá no Instagram do programa, com a pessoa se identificando, inclusive outras pessoas interagindo com ela, inclusive pessoas conhecidas dela, vendo o post e interagindo, confirmando. Pessoas que já não dormiam há anos por causa de perturbações mentais, por causa de perturbações emocionais e por causa de perturbações espirituais. Não conseguiam dormir. Mas diante do sinal sagrado da Santa Cruz e diante de uma promessa de Deus, foram capazes de experimentar verdadeiramente o céu aqui na terra. A libertação de Deus para as suas vidas. Porque diante da promessa divina,
não vacilou por falta de fé. Em vez disso, em vez de vacilar, o que ele fez? Revigorou-se na fé. Diante do obstáculo, em vez de ceder, ele aumentou a fé. A situação difícil apareceu. Em vez de Abraão retroceder, ceder, vacilar, enfraquecer, desistir de crer, o que foi que ele fez? Recarregou a sua fé, pôs mais carga. Ah é? Tem uma dificuldade? Não desanimo não, creio mais. Creio que Deus é maior do que ela. Creio mais em Deus do que o problema que bateu na minha porta. Creio no Senhor e estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Deus tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então veja, tendo esperança apesar de toda espera, porque havia uma convicção no seu coração de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Em vez de desanimar-se, ele reanimou-se pela graça do Senhor. E o que a palavra de Deus nos assegura diante disso? A sua fé foi levada em conta. Foi levada em conta para ele a sua fé. Mas quando a palavra de Deus afirma aqui que foi levada em conta para ele a Escritura, olha a própria Bíblia falando da Bíblia. A Escritura falando da Escritura. Afirmando que foi levada em conta para ele a Escritura não visa só a Abraão, mas também a nós. A nossa fé será levada em conta. Eu te pergunto, será que esse não é o momento para você firmar a sua fé? Diante da dificuldade? Diante do embate? Diante do que te contraria? Diante de certas evidências? Porque ser uma pessoa de fé não é ser uma pessoa alienada, não é ser uma pessoa estúpida, mas é saber superar, se sobrepor às dificuldades que vêm, não é ignorá-las, é enfrentá-las com uma força que a própria dificuldade não imaginava que nós teríamos. Não é fazer de conta que não existe, é enfrentar e vencer. Será que não está na hora da gente vencer? Pela nossa fé, o que sem fé nós não havíamos conseguido? Mesmo vendo seu corpo envelhecido e seu vigor abatido, Abraão não desanimou, porque não olhava para si, mas para aquele que pode tudo. Meus irmãos, não é hora da gente ficar olhando para nós, para as nossas forças minguadas, para a nossa sabedoria limitada, porque mesmo os mais sábios entre nós, sua sabedoria tem limites. Mesmo entre gênios, existem posições contrárias. Então, tem uma pessoa genial, um gênio reconhecido no mundo inteiro, que diz uma coisa que é o contrário de outra pessoa genial, de genialidade reconhecida no mundo inteiro. As duas não podem estar certas. Uma delas está errada. Se mesmo entre gênios há pessoas equivocadas, nós temos que reconhecer que a nossa genialidade tem limites. E diante de Deus, a nossa genialidade, me desculpe, é farelo que o vento leva. Então eu digo a você, pergunto a você e convido você, será que não é melhor agora a gente parar de olhar até para essas nossas limitações de genialidade, mentais, intelectuais, e pôr a nossa confiança naquele que pode tudo? Abraão não vacilou diante do que Deus prometeu. Abraão não desconfiou. O que é desconfiar? É tomar a confiança de volta.
é voltar atrás na confiança. Eu confio em você e de repente por alguma coisa me dá minha confiança de volta. Não confio mais. Voltei atrás na confiança que eu havia depositado em você. Desconfiei. Tirei a confiança. Abraão não desconfiou. De Deus não se desconfia. Desconfie das situações, não desconfie de Deus. Diante das situações, mesmo aquelas mais duras, o que nós devemos fazer para a gente vencer? Porque o contrário é se deixar despedaçar. Não é? Se você desconfia de Deus diante de um grande golpe que você leva, o que vai acontecer com essa desconfiança? É soltar-se na frente daquela carreta. É colocar-se debaixo daquele entulho que está caindo. É isso que se deve fazer? Não, meu amigo, aumente a sua força. E tem uma hora que a fonte da nossa força não pode ser buscada em nós mesmos. Tem uma forçazinha que a gente precisa buscar na gente. Eu me reanimo, eu me encorajo, né? Estou muito cansado, desanimado, busco um amigo, partilha, ele me diz umas palavras, aí a gente vai para frente, aí beleza. Essa fontezinha existe, mas ela não é suficiente para aqueles grandes momentos, não. Aquelas horas mais duras, ou você busca na fonte correta, ou você vai esmorecer pelo caminho. Não é hora de esmorecer, é hora de fortalecer a confiança. Abraão ficou firme no que ele acreditava e fortaleceu ainda mais a sua fé. Fique firme naquilo que você acredita e fortaleça ainda mais a sua fé. Ele sabia que o que esperava a ele, Abraão, sabia que aquilo que o esperava pela frente não era simplesmente difícil. Era impossível. Onde é que você já viu um velhinho de 100 anos fazer filho? Onde é que você já viu uma senhora de 90 anos parir? É disso que a palavra de Deus está nos falando. Mas Abraão não cedeu à tentação de ponderar e duvidar por causa do tamanho da maravilha que Deus lhe havia prometido. Deus prometeu para ele uma coisa maravilhosa. E todos os dias promete a mim e a você algo maravilhoso. E quando a gente é alvo de uma promessa maravilhosa, a gente corre o risco de duvidar pela grandeza do que nos espera. E de até suspirar, né? Com vertigem, dizendo: ai, isso é grande demais. Será? Isso é demais para mim. Eu não mereço. E isso se agrava quando o tempo vai passando e a promessa não se realiza. Quanto mais o tempo passava, quanto mais surgiam dificuldades, mais chance havia para Abraão desacreditar. Porque em termos de ter filho, quanto mais passa o tempo, menos possibilidade se tem. Só que diante desse percurso, porque era isso que ele estava vivendo, em vez de fraquejar, ele se fortalecia. Abraão se alimentava das dificuldades. A gente tem que aprender a transformar a provação em pão, a devorar as tribulações, a mandar para dentro essas dificuldades, não no sentido de ficar remoendo o negativo, mas se alimentar da dificuldade para a gente fortalecer a fé. Em vez de se enfraquecer, ele se fortalecia, aumentando ainda mais a sua fé. Meus queridos, retoma aqui com você essa promessa, porque se uniu a mim, diz o Senhor. Eu o livrarei e o protegerei, porque se uniu a mim. Quem é íntimo de Deus, por se apegar com Ele, quem se une ao Senhor, torna-se plenamente convicto de que Deus não só é capaz, mas Deus tem recursos ilimitados, que Deus é infinitamente capaz de cumprir o que prometeu. O que foi que Deus prometeu para nós? O céu. Ele nos prometeu alegria, Ele nos prometeu paz, Ele nos prometeu amor.
mas nos prometeu todas essas coisas no Espírito Santo. E assim como eu e você não devemos desconfiar de Deus, entenda que Deus não despromete o que Ele prometeu. Deus não despromete. Você não desconfie. Deus entra com a promessa. A gente entra com a confiança. E por que tem coisas que não acontecem na vida da gente? Deus não despromete. Nós é que desconfiamos. Ele é um Deus de recursos infinitos. Nós é que somos limitados. Esses dias eu estava fazendo aqui uma menção que agora eu transformo efetivamente num convite. Me permita fazer um convite para você. Diante de tantas graças que nós temos testemunhado aqui no Sorrindo para a Vida, diante de tantas graças que as pessoas têm experimentado debaixo desta promessa, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Você não gostaria de permitir que Jesus vá mais fundo na sua vida? O que você acha de dar a Deus a graça de permitir a você um aprofundamento na sua fé? Aprofundar essas convicções, se fortalecer diante da graça de Deus. O que você acha? Aceita esse desafio que muitos de nós aqui do Sorrindo para a Vida já aceitamos? 10 noites para o Senhor. Quero convidar você para essa experiência de darmos 10 noites para o Senhor, debaixo desta promessa, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Começando ali no dia 7 de junho, mas já abrindo essas inscrições para que a gente possa se organizar, já que há um limite de vagas também. Há um limite nesse número de vagas. 10 noites para o Senhor, debaixo desta promessa. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque nós seríamos passíveis de culpa se nós não aproveitássemos essa fonte de graças que Deus tem dado para nós. Que aprofundamento é esse? É um aprofundamento sobre a graça de estar em Deus. Eu tenho visto ali na internet, tem algumas pessoas que já estão desesperadas para poder fazer ali a sua inscrição, tem encontrado alguma dificuldade, mas é muito simples, gente. Muito simples, é fácil demais. Você vai lá na internet, coloca lá, onde você coloca para procurar o site, coloca lá, eventoscançãonova.online, só isso. eventoscançãonova.online. Até aqueles... Mas você está explicando isso porque... Dá uma entradinha depois, se você quiser, ali no meu Instagram. Você vai ver que essa é a dúvida de muitas pessoas. Muitas. Colocou ali no seu buscador, né? Do navegador, não é? eventoscançãonova.online. Depois o resto é só seguir os passos. Passo a passo ali. Para quê? Eu creio firmemente que Deus nos concederá muitas graças nessas 10 noites que nós vamos dar ao Senhor. E tudo isso foi nascendo dessas partilhas que nós fomos tendo aqui no Sorrindo para a Vida, porque nós percebemos que há um povo que precisa ser cuidado. E às vezes esse povo somos nós que estamos precisando deste cuidado, e às vezes esse povo é alguém que nós podemos cuidar, mas precisamos aprender como. Então, se essa promessa diz que Deus livre e protege porque se uniu a Ele, por que algumas pessoas experimentam e outras não? Vamos descobrir isso juntos? O que é que está me impedindo de fazer essa experiência? Porque é triste a gente sentar só para ver acontecer com os outros. Não, eu quero essa experiência na minha vida, também eu quero fazer essa experiência. Uma dessas noites, nós vamos estar partilhando sobre o poder curativo do perdão. Gente, se nós soubéssemos como é que Deus deu a nós, na sua igreja, na sua palavra, instrumento de cura e de salvação,
que passa por aí pelo perdão. Quantas pessoas precisam vivenciar a experiência da cura de feridas emocionais profundas? Talvez seja o seu caso, talvez seja o meu, ou de alguém que nós conhecemos. É muito. Nessas 10 noites, permitir que o Espírito Santo nos prepare e nos dê essa cura tão profunda que nós precisamos. Olha, às vezes a graça que nós tanto necessitamos está ao nosso alcance e a gente não percebe, porque Deus já está operando através de nós, mas como muitas vezes falta essa consciência, a gente não consegue cooperar como nós deveríamos, mas através de nós, Deus nos liberta a nós e liberta aos outros, valendo-se também de nós. Eu posso e eu devo ser instrumento de Deus nesse processo. Eu não posso esperar que a coisa caia simplesmente no meu colo, como Abraão não esperou. Esse homem reagiu. E quando diz aqui que ele fortaleceu a sua fé, não é fortalecer o seu sentimento. Não, ele guiou a própria vida por aquela convicção. Ele tocou a vida, não como um derrotado, mas como alguém que espera a vitória. Porque são duas maneiras de viver. Nós podemos tocar a nossa vida como quem confia, ou nós podemos tocar a nossa vida como quem desiste. Veja, tudo que nós fizermos vai conspirar em função daquilo que a gente decidiu, da direção que a gente resolveu dar. Quantas pessoas que estão esmagadas debaixo de sentimentos do passado, complexo de culpa, adoecendo. Eu pergunto aqui, será que muitas dessas enfermidades emocionais, como o pânico, como certas síndromes, como esses sentimentos de desespero, e certas depressões, será que não tem raiz ali em algo que aconteceu lá no nosso passado que a gente não conseguiu superar sozinho? Quanta gente não consegue subir na vida porque tem um peso que joga essa pessoa para baixo, não é? Através de autorrejeição, de tristezas, de ódio de si mesmo. Será que essas síndromes não têm aí a sua raiz? Pergunto para você. E olha, vamos trazer diante de Deus a nossa verdade, apresentá-la ao Senhor. Então, nós queremos nesse momento, né, entre essas noites de oração, apresentar diante de Deus o que nós vivemos, mas o que muitas pessoas também vivem. Vão chegando as cartinhas, vão chegando os e-mails, vão chegando as partilhas, e nós vamos notando que não são poucas as pessoas que hoje estão feridas pela tristeza. A tristeza que vem através do luto, a tristeza da perda de pessoas amadas e que não se conseguiu superar. Existe uma tristeza que é da mente, você sabia? Pensamentos tristes, diferente da tristeza do coração. Sentimentos tristes. A gente não faz essa distinção muitas vezes. Quanta gente que está machucada pela desesperança, pelo sentimento de desvalorização, que acha que vale só pelo que faz, que se não tivesse êxito, se não tivesse sucesso no trabalho, na vida, não seriam valorizados, não se sentem amados por aquilo que elas são, se sentem amados por aquilo que elas fazem, e isso causa uma solidão terrível. Por falar em solidão, quanta gente que se sente só, isolada, ideias suicidas, pensamentos suicidas, afundadas na angústia. Angústia mata, mas Deus liberta. Enfim, faço esse convite para você, para nós ingressarmos juntos nessa experiência. E graças a Deus, cada convite que nós fizemos era uma confirmação. Quando eu pude conversar com o Frei Josué, que vai estar também nesse aprofundamento. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Nossa. Quando eu falava com o Frei Josué, cheio de alegria, ele disse, eu vou estar. Eu saio de onde eu estou e estarei com vocês, porque esse aprofundamento é de Deus para as pessoas. Faço questão de estar. E o convite que nós fomos fazendo ali para aqueles que estão mais próximos a nós, professor Felipe Aquino, não é?
o Padre Roger, Padre Edmilson, Padre Wagner Ferreira, homem de Deus, sábio. Não é? Quantas pessoas que nós tivemos a oportunidade, Padre Adriano Zandoná, de ir trazendo para esse momento, eu digo a você, imperdível. Que graça Deus já nos está dando nesses momentos de preparação. E Sorrindo para a Vida vai estar em peso ali participando, mesmo sendo à noite. Nós vamos estar lá com todos os nossos irmãos, porque hoje, diante do tempo que nós vivemos, a gente percebe que é preciso que haja esse momento de oração, de graça diante de Deus. E por que isso? Porque Deus tem recursos ilimitados. Mas nós é quem precisamos alargar nossos horizontes. Nós é que somos limitados. Nosso pedir, nosso pensar, nossas orações são muito limitadas. Nós esperamos muito pouco de Deus. Nós esperamos muito pouco do Senhor. E às vezes nem pouco nós esperamos. Tem gente que não espera nada de Deus. E quem nada espera, nada alcança. Meus queridos, por que esse homem é pai da fé? Porque diante das dificuldades mais terríveis, ele não vacilava, ele não diminuía. Ele não botava o pé no freio, ele metia o pé no acelerador até o fundo. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus, quer levar a mim, quer levar a você, quer levar a cada um de nós a uma percepção maior do que acontece à sua volta? Você já parou para pensar nisso? Deus quer que o seu coração se torne mais largo por meio de uma esperança maior, porque quem sabe esperar, sabe desfrutar. A gente lê o Pequeno Príncipe, né, que apresenta certas verdades, aquele livro, Pequeno Príncipe, de maneira romântica, mas quando ele responde ali para a raposa que é preciso avisar quando que ela chega, porque se ele sabe a hora que ela vem, ele já começa a esperar, porque, gente, quem espera sabe desfrutar. Quem não sabe esperar, não sabe desfrutar. Esperar é tornar-se capaz de receber. Recebe mais quem espera mais. Então, vamos pedir a Deus essa graça de preparar o nosso coração, porque não há limite para o que Deus pode fazer por nós. Nós podemos pedir tudo. Nós podemos esperar tudo. E Deus agirá mais em nós, quanto mais nós nos entregarmos e cooperarmos com Ele. Que belíssima experiência nos espera aí pela frente. Você se prepare para essas noites que virão. Você se prepare. Porque quando nós cooperamos mais com Deus, quando nós vamos nos alargando para essa experiência, não existe limite para o que Deus possa fazer na nossa vida. Então fica aí um convite. Amém. A expectativa já é grande.